fase de adaptação da criança, em especial na educação infantil, eu penso que é uma das fases muito importante para fortalecimento da relação entre a família e a instituição de ensino. É nesse período que a família, que a instituição de ensino tem para estreitar os laços com a família, porque é um período frágil, tanto para a criança quanto para a família que deixa essas crianças na creche e eles ainda não estão familiarizados com esse ambiente. Então é um período muito importante. Eu penso que nesse período acontecem várias relações de adaptação da criança com os educadores, período de adaptação dos educadores com a turma nova que eles estão recebendo, adaptação dos pais nesse momento que eles deixam voluntariamente as crianças no CMEI, e eles também passam por um período de adaptação até que se estabeleça esse vínculo com a instituição de ensino, que se estabeleça o vínculo da criança com a instituição de ensino, com os professores, com os profissionais que atuam no CMEI. Então é muito importante que haja esse período de adaptação, de acolhimento, que as instituições de ensino recebam essas crianças com afetividade. Um dos pilares do acolhimento é a afetividade. Um acolhimento profissional, um acolhimento programado na instituição de ensino, essa fase de adaptação da criança, ela acontece mais rapidamente, tanto da criança quanto dos pais. A gente percebe que os pais, eles ficam muito fragilizados quando eles deixam as crianças, em especial quando é a primeira vez que eles estão levando o seu filho para a creche. Então, quando a instituição ela se prepara para receber essa criança, essa fase de adaptação da criança, ela acontece muito rapidamente. No CMEI, que eu trabalho, a gente tem o procedimento de receber essas famílias um pouquinho antes de iniciar as aulas. E nessa conversa que a gente tem com os pais ou com os responsáveis, a gente preenche um documento, a anamnese, que a gente conhece um pouquinho do histórico da vida familiar da criança, seus hábitos de alimentação, a saúde dessa criança. A gente conhece um pouquinho como que foi a gestação, o histórico familiar dessa criança, quais são os hábitos de lazer que essa criança tem. E é importante também que nesse período que a família vai até o CMEI, é importante que ela leve a criança, porque ela tem o primeiro contato com o CMEI, ela conhece as instalações físicas, porque tudo isso, a fase de adaptação, ela diminui, porque a criança vai se sentir acolhida e já não é um ambiente tão estranho para ela. Então é muito importante que a família caminhe junto com a instituição de ensino para que essa fase seja menos dolorosa possível para a criança e que a criança entenda que ela vai, isso leva um determinado tempo, que ela vai ficar esse período na creche, no CMEI, mas os pais vão buscá-la, que os pais não estão abandonando essa criança. Então, com o passar dos dias, ela se sentindo familiarizada com o espaço do CMEI, com a professora, com os colegas, ela vai entender que esse período é curto, que ela vai ficar esse pequeno espaço no CMEI, mas que os pais vão buscá-la. No CMEI, onde eu trabalho, a gente faz esse acolhimento desde o portão. A gente recebe as crianças com abraço, com cheirinho na cabeça, com beijo no rosto, sempre respeitando a vontade da criança.
A gente faz o encaminhamento dessa criança até a sala, onde o professor acolhedor acolhe as crianças com afetividade, também da mesma forma, com um beijo, com cheiro, com abraço, prepara a sala para receber essas crianças, coloca tatame, coloca tapetes, faz cantinhos para que a criança se sinta num ambiente acolhedor. Receber essas crianças respeitando as suas características, suas individualidades e trabalhando esses fatores com a criança. É muito importante que o professor faça do ambiente de sala de aula um ambiente mágico, um ambiente onde a criança possa desenvolver as habilidades. Então, o professor acolhedor, ele vai proporcionar à criança este ambiente. A gente percebe que os pais, quando eles deixam as crianças na creche, muitas vezes eles ficam assim com o coração tão pequeno, tão pequenininho, e às vezes escuto o choro da criança e eles ficam do lado de fora, e eu converso com eles para eles aguardarem um pouquinho. Eu entro na sala de aula e vejo como a criança está, e às vezes eu chego até a fazer uma filmagem para tranquilizar esse pai e essa mãe, para eles poderem ir para casa, porque às vezes eles não querem ir enquanto a criança está chorando. Mas eu penso que é um período, se houver um acolhimento certo, uma fase de adaptação em que a gente consiga atender às necessidades dessa criança, ela vai ser muito curta, porque a criança vai criar vínculo com os colegas, com os professores, então essa fase vai ser muito curta. Então é importante que a gente faça um bom acolhimento para essas crianças, e o benefício de um bom acolhimento é o encurtamento dessa fase, que a criança, em pouco tempo, ela vai querer ir para a creche, ela vai querer ver a professora, ela vai sentir saudades, ela vai sentir saudade dos colegas. Então é importante que a gente faça um bom acolhimento. Eu converso muitas vezes com os pais, se eles quiserem ficar um pouquinho antes de ir para casa para ver como que o filho fica na creche, se a criança chupa chupeta ou tem algum bichinho de estimação, uma toalhinha, nesses primeiros dias ela pode levar, porque isso vai reportar elas ao ambiente de casa, ela vai se sentir mais confortável com esses objetos que ela tem carinho, que ela utiliza em casa. Então a gente toma esse cuidado, e até mesmo para que essa adaptação ela seja gradativa, a gente não força que a criança fique às 4 horas no primeiro dia. Se o pai, se a mãe, ou se o responsável quiser buscar essa criança um pouquinho antes, ela pode, para que a adaptação seja gradativa e eficaz.